Eu sou a Maiara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, Um bate-papo guiado pelo céu. um pó de lua para iluminar a alma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Pó de Lua. A gente está muito feliz de estar aqui e por mais que eu esteja aqui toda empolgada, eu vim falar de uma energia super misteriosa, super introspectiva, que é a energia escorpiana. Aliás, algo que a gente tem em comum aqui nos nossos mapas, né, Val? Eu, escorpiana nata de Sol em Escorpião, mas a Val de Vênus em Escorpião. E eu hoje... já tô me sentindo bem eclipsada aqui, tá? Nossa, super. A primeira pergunta é: quem tá sentindo essa intensidade por aí? Porque esse eclipse, gente, não tô sentindo há 2 dias essa energia, eu tô sentindo há mais de semana essa energia chegando. E hoje a gente quer falar tudo sobre o que são os eclipses, né? Como que é isso, o que significa um eclipse e também iniciar esse novo ciclo, que é uma lunação, querendo ou não, um eclipse solar em Escorpião, que vai durar 28 dias, mas no caso de hoje, essa energia ela vai ser mais longa do que apenas 28 dias, e a gente vai explicar melhor o porquê, né? Val, quer falar um pouquinho sobre essa energia de Escorpião para você, antes da gente entrar no assunto de eclipse? Bom, os eclipses, como a Mai falou, né? Não é só quando tá rolando ali. Eles já vêm trazendo uma energia, podem, 3 meses antes, 3 meses depois, ou até mais do que isso. Sim. Eu já tô sentindo, desde o mês passado, como pega bem em cima da minha Vênus, do meu Urano, ali na casa 7, em relações, eu tenho sentido já muito dessa introspecção. Eu tenho um Sagitário muito forte no meu mapa, meu Mercúrio em Sagitário, mas eu já estou sentindo essa energia entrando e trazendo mais muito para essa questão da cura, né? Essa consciência do que precisa ser limpo, do que precisa ser deixado, do que precisa ser abandonado, de certa forma. É que a energia do Escorpião traz muito essa questão da morte e do renascimento. Quantas mortes nós já tivemos em vida, né? Quantas mortes nós já tivemos nesta vida? Então, é muito interessante a gente poder olhar não apenas sobre o que está rolando para todo mundo, né? Eu sempre digo que a gente tem o karma que é coletivo e o karma individual. Então, como é que essa energia está pegando para a gente? Então, é muito legal vocês analisarem, especialmente ali vai cair em cima do grau 2, né, Mai? A questão do 2 de Escorpião, né? Sim, isso. Então, a gente olhar ali no mapa da gente, onde é que está reverberando essa energia e o que essa energia tem para nos trazer, o que precisa ser limpo ali, o que precisa ser eliminado. Até trazendo um pouquinho dos óleos essenciais para já dar uma palhinha, né? O óleo de cipreste, óleo essencial, utilizado no difusor, ou até no colarzinho aromático, é muito legal porque ele ajuda a desapegar do velho. E como a gente, como ser humaninho que é muito apegadinho, e a gente está falando de um eixo que está reverberando lá do outro lado, o touro, né? O touro é extremamente apegado. Então, o escorpião, apesar de ser um signo de água, do elemento água, ele é fixo. Então, é bem interessante a gente entender o quanto tem essa questão do apego, da necessidade de controlar, a dificuldade de a gente deixar embora aquilo que precisa ir. E, gente, assim, ó, falando de uma energia de Plutão, se não deixar ir, ele não é tão educadinho quanto um Saturno que bate na portinha e diz aquilo que a gente precisa reestruturar. Ele vem chutando desconstruir mesmo, né? Prepara para comer areinha, se não resolver liberar por conta própria e livre espontânea pressão. E é interessante que o Plutão, que é o regente de Escorpião, ele é o último planeta do nosso sistema, né, Val? Então, eu gosto muito de ficar investigando esses simbolismos, e você vê o último planeta, depois do último vem o quê? Por isso ele é um representante da morte, né? Da morte simbólica, da gente entender essa impermanência das coisas. E eu, como escorpiana, né, eu já assim, investi
investiguei muito o meu próprio signo para tentar entender o porquê, que quando eu, né, ainda não tinha me aprofundado na astrologia, o maior poder desse signo sempre era o de autotransformação, de autopurificação, de autorregeneração, e eu ficava, gente, do que tanto que esse escorpião tem que se purificar, sabe assim? Falava, tem alguma coisa que eu estou perdendo aí no meio dessa história. E eu vejo esse escorpião como esse cirurgião, né, do zodíaco, porque ele tem muito veneno no corpo dele. E você sabe, Val, que o escorpião ele já foi simbolizado, né, representado por outros animais, como, por exemplo, pela serpente, por ela trocar Sim. completamente pele, pela águia, e a águia ela regenera o próprio bico, e tem um mito da fênix, que é super famoso, um símbolo super associado ao escorpião. E aí o escorpião de hoje, que é o próprio animal, ele é um animal que a gente não vê ele dando uma volta aí, né, meio-dia, tomando um sol na praia, ele está sempre na dele, né, ele está sempre ali no escuro, ele está ali num lugar meio escondido, né, então ele é sempre E bem leva uma fama misterioso. de mal, né? Que Super, por ele quê? Porque ataca ele... para se defender, minha gente. Eu E... sou uma fã desse signo. Não é Exato. assim, ele vai lá e pique, não. Ele vai, se for pisado. Ele tá na dele ali, né? Mas pisa ali para você ver. Então, assim, ele tem essa aura de mistério, né? Essa aura de mistério e de estar ali no próprio lugar. Então, esse veneno que ele tem muito a ver com as emoções. Então, assim, por ser o escorpião um signo fixo, né? Dentro dos 3 signos que a gente tem na astrologia, a gente tem peixes, câncer e escorpião, que são representantes do elemento água, e o escorpião é o que fixa esse elemento. Então, para mim, tem muito a ver com fixar as emoções, principalmente nos fins de ciclo. E aí, como que a gente, né, deixa aquela emoção ali, nunca mais olha para ela, ela vai contaminar o resto das nossas águas. Ela, em algum momento, ela se torna um veneno, se a gente não chega lá e fala assim, ah, tá, essa raiva que eu senti, ou esse ressentimento que eu estou trazendo aqui, ele está me ensinando isso. Então, quando a gente ressignifica aquela emoção que a gente fixou, em uma troca de fase da nossa vida, porque a gente pensa em fins de ciclo, a gente sempre pensa assim, términos de relacionamento, né, sei lá, o fim de alguma coisa muito relevante na nossa vida, perda de pessoas, mas às vezes são as transições, né, sei lá, de criança para adolescente, de adolescente para mulher, né, e para adulta, para essa fase adulta. Então, nessas trocas de ciclo, nesses movimentos que a gente renasce para uma nova versão, a gente ganha uma sabedoria quando a gente olha para aquela emoção e fala, putz, se eu não tivesse vivido isso, talvez eu não teria aprendido que, sei lá, essa raiva me ensinou que eu preciso me colocar em primeiro lugar e não deixar que o outro me atropele para depois eu sentir raiva dele. Então, isso para mim é o antídoto, né? A cura que a gente extrai desse veneno. Esse veneno, se ele for em grandes doses, ele é letal, ele pode matar, mas se ele for em pequenas doses, ele é essa sabedoria que a gente retira das questões que a gente vive, né, Val? Então, assim, isso para mim foi uma super virada de chave, porque aí eu entendi que isso é um grande poder de cura, não só para mim, né, para eu entender tudo que eu tinha vivido e como que aquilo me ensinava a ser uma pessoa melhor, mas como que eu poderia também ser talvez uma inspiração ou uma fonte ali de despertar isso em outras pessoas. Então, o escorpião, ele tem muito essa energia da cura através da ressignificação do que ele vive, né, em termos de emoções. Essas águas, eu falo que a água de escorpião é aquela que está lá no fundo do oceano, que você desce lá de cilindro, você fica ali no escuro, não dá para ficar muito tempo ali, está morrendo de frio, não enxerga nada e você quer subir lá para cima de novo, ou seja, são águas muito profundas, mas ali também talvez você ache um baú de tesouro que você não acharia ali na beira da praia, né, Val? Quem quer pérolas não pode mergulhar na superfície, né? E Exato, essa exato. questão também de abandonar esse velho e pela ferida entra a luz, como diria Rumi, né? Sim. Então a gente abandonar esse velho para poder preencher com esse novo. E essa questão do veneno, achei muito interessante isso que a Mai está trazendo, essa questão do veneno, se a gente não libera isso também, não olha para isso, não conscientiza isso, porque afinal somos luz e sombra, a gente acaba sendo consumido pelo próprio veneno. Então, o quanto é importante a gente poder olhar para essas nossas feridas, para a gente poder se curar, para a gente poder se transformar. Hoje eu estou aqui com a ametista, que eu acho que é um
dos cristais bem interessantes para essa transmutação, né, Mai? Sim, super, super. Eu gosto muito da ametista, gosto do quartzo fumê, do ametrino, na verdade, que é essa combinação da ametista com citrino, ou seja, todas as energias que ajudam na transição, na purificação, elas são muito bem-vindas, né? Tanto dos óleos quanto dos cristais, ou enfim, da gente conseguir se abrir para essas transformações. E é disso que a gente vai falar hoje, né, Val? Porque a gente não só está iniciando essa temporada escorpiana, da lunação escorpiana, como essa lunação, ela é um eclipse, né? Ela se inicia em um eclipse. O que significa isso, gente? Primeiro, o que é uma lunação? É um ciclo de 28 dias em que a Lua, ela vai passar por todas as suas fases principais, começando pela nova, que é o encontro dela com o Sol, ela fica crescente, depois se enche de luz e ela mingua na sequência, dando início para um novo ciclo de 28 dias. E de tempos em tempos, né, mais ou menos acontecem 3 a 4 temporadas dessas no mesmo signo, a gente tem os eclipses, que são alinhamentos entre a Terra, o Sol e a Lua. Então, quando se alinham esses três, antigamente isso era um sinal de que uma grande transformação ia acontecer, as pessoas tinham até medo dos eclipses, né, Val? Porque era uma coisa nova, o Sol, o dia se fazia noite, às vezes à noite a lua ali era transformada ao longo da noite, a lua cheia, então era bem visível aquela movimentação. Então, os antigos eles tinham essa sensação de que algo grandioso estava para acontecer. E nesses alinhamentos, hoje a gente sabe que é um símbolo do passado, do presente e do futuro que se alinha, sendo a Terra esse presente, né? O Sol o futuro e a Lua o passado. Então, como assim um alinhamento entre presente, passado e futuro? São esses momentos em que os insights e a clareza que a gente tem, a capacidade que a gente tem de expandir a nossa consciência, ela é aumentada. A gente tem grandes oportunidades como se fosse um despertador cósmico, como se a gente, nesse momento, a gente tivesse a capacidade de enxergar, né, de uma outra perspectiva e fazer uma transformação a partir disso. E desde o ano passado, a gente teve um primeiro movimento, um primeiro eclipse que aconteceu lunar em Touro, que foi potente pra caramba. Eu não sei, foi para você também, Val? Porque eu lembro como se fosse ontem, assim, esse eclipse já... Ascendente em Touro, né? Exato, então já começou a mexer ali, eu acho que foi já um spoiler do que a gente ia viver nesse ano de 2023, porque esse eixo Touro em Escorpião, ele fala muito da matéria e da não matéria, da forma que a gente consome, né, da forma que a gente trata os nossos recursos, né, que a gente cultiva ou que a gente descarta. Então esse eixo mostra muito aquilo que é realmente valioso na nossa vida e a forma como a gente vem cuidando daquilo que é valioso para nós, né? Então, nessa lunação, a gente vai ter oportunidade de investigar como a gente vem cuidando daquilo que é muito valioso para nós e deixar para trás comportamentos, né? E crenças e emoções que estão ali, às vezes, fixadas, mas que estão só esperando a gente ir lá e liberar essas energias, entendendo o que elas vieram nos ensinar, né, Val? Então, é uma temporada do balacobaco. Bah, eu já estou nessa temporada aí sentindo nas paletas já faz bastante tempo, e tô ainda com ascendente do ano em Escorpião. Então Não. posso falar de carteirinha que compreendo bem essa energia que está rolando por aí. Acho que pode ser interessante a gente falar um pouquinho das casas, o que simboliza cada casa rapidamente, para o pessoal poder acompanhar onde é que está caindo essa energia a partir do seu mapa natal, né? Então, casa 1, que é a identidade, que é a casa do ascendente, quem eu sou. Então, a questão até de como a pessoa está lidando nesse momento com aquilo que é uma verdade para si ou para o outro, na realidade, que está lá na casa 7 dos relacionamentos, né? Então, o quanto é importante também compreender o que tem valor a partir de si mesmo, como é que a pessoa vai entrar em ação com uma casa ariana com coragem para aprofundar naquilo que é valor para si, descartando aquilo que é superficial, aquilo que já não faz mais sentido. Então, eu faço por mim, para mim ou pelo outro. Sim. Na 2, que é uma casa de ganhos por conta própria, né? Talvez até uma necessidade de se rever a questão de como está ganhando esse dinheiro. Porque não é simplesmente um ganhar esse dinheiro. E o valor que eu dou para mim mesmo também e que remunero
através do meu trabalho, do meu esforço próprio. Como eu estou cuidando dos meus talentos, dos meus recursos. Na casa 2 é pensar a forma que eu venho consumindo as coisas na minha vida, e não só consumindo, né, objetos de valor ou algo assim, mas como que eu consumo informações, como que eu consumo emoções, o que que eu tenho consumido, né, muito importante para quem o eclipse vai pegar nessa casa, né, Val? Isso aí. Autoestima também, que é a casa 2, né? A casa 3, então, a comunicação, não é só a comunicação com o outro, mas também a minha comunicação comigo mesmo. O que eu expresso é uma verdade para minha alma. Lá na 4 vem as raízes familiares, todas aquelas questões que muitas vezes a gente pensa assim, já trabalhei o perdão, o Ho'oponopono, aí vem o eclipse, né? Mergulha todo mundo, opa, tem um rabinho ali ainda. Então, toda essa questão é uma casa da mãe também. A casa 5, a casa de filhos, tudo aquilo que a gente cria, cocria, que é uma casa originalmente de leão, né? Então, o que eu estou colocando ali, minha energia de criação, tudo aquilo que eu crio vem dessa casa. E pensar assim, se eu estou satisfeita com a vida que eu tenho criado para mim, né? Porque isso vai refletir diretamente na minha autoestima, inclusive, que é uma das casas de autoestima, essa casa 5, né? Porque se eu estou satisfeita com a realidade que eu crio e cultivo para mim, a minha autoestima provavelmente vai estar, né, ali reforçada. Mas se eu não estou satisfeita, talvez seja o momento, né, de eu liberar. E essa casa 5 também fala de tudo que a gente fertiliza, né? Então, entra filhos, entra criatividade, entra os nossos projetos criativos. Então, o que realmente é valioso? Como que eu estou dedicando o meu tempo para aquilo que é realmente valioso para mim, né? Então, essa casa 5 tem muito a ver com isso também. A Os casa 6, que é a casa prazeres, da hobbies, rotina, né? namoros. Os hobbies e namoros também, paixões, né? O quanto eu estou me apaixonando todos os dias pela minha própria vida, é um dos temas também dessa casa 5. E a casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, da saúde, ou seja, quais hábitos, né? Talvez eu não estão mais me fazendo bem, que eu já posso abandonar, eu posso deixar eles morrerem, né? O que eu trago de novo para essa nova temporada? Lembrando, gente, que normalmente a lunação ela dura uns 28 dias, mas por ela iniciar com o eclipse, essa energia ela tende a reverberar nos próximos 6 meses. Então, aquilo que a gente tiver realmente de coração, de intenção, é muito importante que a gente tenha clareza, na verdade, né? Independente de qualquer coisa, a gente ter clareza do que a gente quer construir nesse ciclo um pouquinho mais longo, né, Val? Então, saber onde ela vai cair é muito importante. Com certeza, e caindo nas casas que são mais direcionadas à carreira, que é a área que eu tenho mais experiência, a 2, a 6 e a 10, é um convite para a gente rever e revisitar. Realmente, eu estou conectada com o propósito, com a missão. Aí, quando a gente vai para a 7, a gente pode também dar um pouquinho mais de atenção para os relacionamentos, né? O que está demandando ali, o que precisa renascer para poder florescer de novo, o que está terminando um ciclo, né? Olhar não apenas para essa questão da morte escorpiana apenas pelo lado negativo, e sim por aquilo que pode e precisa ser transformado. Então, algumas vezes a gente consegue resgatar e transformar, outras não. Outras acontecem em cortes mesmos, né? Seja em carreira, seja em vida pessoal. Quer passar para 8, Mai? Na 8, gente, são as maiores transformações, né? Chega na 8, é uma casa, é a casa do próprio escorpião. Então, se o eclipse ali acontece aí dentro dessa casa, são transformações de uma grande profundidade que vem de dentro para fora. Então, envolvem crenças, envolvem emoções muito, muito, muito reprimidas e muito passadas, envolve todo tipo de comportamento e situação que não faz mais, né, a função que fazia na sua vida antes. Então, isso envolve assim, mas vai acontecer na minha casa 8 e eu não estou sentindo nada de tão grandioso. Então, experimenta abrir o seu armário, doar aquilo que você não usa mais, coloca essa energia da transformação em movimento, né, e respira fundo, porque o mergulho pode ser profundo aí durante essa temporada, né, Val? Porque são
são transformações mais profundas. É. Minha casa 9 é a casa da expansão da consciência para mim, né? Então, talvez onde você tem colocado ali quais verdades têm governado a sua vida e onde estão as suas metas, seus objetivos, talvez seja o momento de recalcular a rota, né? De perceber se a forma como você vem vivido a sua vida, ela está alinhada com essas buscas mais distantes, né? Às vezes até os aprendizados, buscar um curso superior, algo pode despertar em você essa vontade de se aprofundar, se tornar mestre de alguma coisa durante esse período, se o eclipse pega na casa 9. Eu né? gosto muito de traduzir a 9 também como um momento de a gente integrar, quer dizer, limpou ali, passou por Escorpião, avaliar o que realmente faz sentido em profundidade. Né? Eu estou realmente vivenciando, porque não é só teorias, né? Não é só que a gente está no eixo Gêmeos-Sagitário quando a gente chega nessa casa. Então, assim, eu não posso viver apenas de teorias mais para mostrar para alguém. Eu não posso mais ficar na superficialidade. Eu tenho que vivenciar. E para eu vivenciar, eu preciso realmente tirar da bolsa, né, essas teorias e praticá-las. É viver a verdade, né? A verdade que você acredita é viver essa verdade, né, Val? Concordo 100%. Ela é uma casa super filosófica, super profunda, né? Essa casa 9. E aí chega na 10, né? Que é a casa do meu Capri, do meu sol em Capri, que é a casa em que a gente, da vocação também, que a gente é visto pelos outros, o meio do céu, o ponto mais alto, então assim, ali também exige uma revisão, muitas vezes a gente vai segurando como dá, né, a astrologia ela não é determinante, ela não é definitiva, ela vai apontando caminhos, muitas vezes a gente tenta dar uma escapadinha para não mergulhar tão fundo, porque dói, né, crescer dói, transformar dói, desapegar dói, essa é a vida, não é que é só dor, não é que a gente vai estar olhando só para a sombra, mas também a gente precisa sacrificar algumas coisas, muitas vezes, para a gente viver a nossa verdade. A gente que mudou de carreira sabe bem do que a gente está falando, né, Mai? Total. E aí chega na 11, grupos. A 11 eu penso muito nesse verbo eu contribuo, eu participo, né, Val? Que é essa energia de será que, enfim, tá tudo bem na minha vida, mas eu tô sentindo que eu tô contribuindo com o melhor que eu posso contribuir para o mundo, para os grupos que eu participo, para as pessoas que estão ao meu redor, as minhas amigas, as minhas amizades, esse coletivo, né, num geral. Então, essa casa 11, ela é quase que um convite, um eclipse acontecendo aí, para que você sinta que está, de fato, contribuindo, causando o maior impacto positivo que você puder, né, na humanidade, no coletivo, nos grupos como um todo. E a casa criar, 12, né? Acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui também, essa cocriação. Perfeito, é isso, assim, será que eu estou entregando o meu melhor e será que eu somo com as pessoas que estão ao meu redor, né, em vez de diminuir ou de dividir? Então essa é uma reflexão para a casa 11. E a casa 12, gente, é um buraco negro, assim, dentro das casas do mapa astrológico, porque ela é uma outra casa do inconsciente, né, Val? E assim, útero. Dentro desse útero, que é a casa 12, estão assim, nossas emoções mais internalizadas, tá? Além de estar ali todas as questões que a gente pode aproveitar para a gente limpar e ressignificar, tá também a nossa fé, tá também a nossa capacidade de acreditar mesmo sem enxergar os fatos, né? Então tá ali a nossa sensação de que a gente faz parte de algo maior. Então uma casa super profunda para acontecer um eclipse, talvez como um chamado mesmo, né? Espiritual de se conectar com toda essa força interior e os seus guias e mestres que possam estar aí só esperando um pedido de ajuda, né, Val? Então, acho que... convite para sair da ilusão, né? Eu que vim de peixes, então, assim, um convite para a gente tirar a gente chama de maia, né? Então, assim, tirar esse véu ilusório para a gente se deparar com a verdadeira realidade também dos fatos. O crer para ver, nem tudo a gente vai enxergar com os olhos aqui, né? Mas os olhos do coração, como diria Exupéry, quer dizer, o que é essencial é invisível aos olhos, mas a gente precisa criar essa conexão e essa reconexão, que afinal é o que a gente veio fazer aqui.
Exato, é isso, né? Sobre isso, total. E, gente, assim, só porque eu não falei no comecinho, mas a gente vê muito a alunação como uma conversa, assim, entre o Sol e a Lua. Então, depois que o Sol entrou em Escorpião, é como se a Lua fosse traduzir, né, toda essa energia escorpiana para nós ao longo desse ciclo. E esse é um ciclo mais que especial, como eu falei algumas vezes, porque essa energia, ela vai se desdobrar durante um tempo maior. Então, é uma temporada em que a gente vai ver a necessidade de transformar todo esse porão escuro que a gente traz por nós, né? E também através de uma sensibilidade que vai estar aflorada. Então, se vocês não souberem como identificar, né, Val, esse lugar do grau 2 de Escorpião no mapa de vocês, a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a localizar e guiar vocês durante esses próximos, né, momentos aí que estão por vir. Sim, para fechar, eu queria trazer, tem um livro que a gente ama muito, que é do Rudyard, que é a Mandala Astrológica, e cada grau do signo tem uma mensagem para a gente. E essa frase dos 2 graus de Escorpião fala, para mim, assim, até me arrepiei quando abri aqui, um delicado vidro de perfume que, quando quebrado, exala a sua fragrância. Então, olha a profundidade de arrepiar e até um pedido para que a gente possa abandonar o passado numa excitação por uma novidade. Quando a gente muitas vezes tem medo até dessas mudanças, dessas transformações e trava ou emperra, né? Se a gente não for lá, a gente não for vivenciar, não vai sentir essa fragrância. Se a gente não for lá, a gente não se jogar muitas vezes no escuro, a gente não vai poder sentir que aquele mergulho pode ser muito mais gostoso, muito mais intenso. Então, que a gente se permita abandonar as partes de nós mesmos que já não servem mais, para que a gente possa cada dia mais estar em conexão com a pureza e a essência da alma, que é o que vibra aqui. Nossa, perfeito. Ai, Val, eu amei. Essa frase para mim foi um presente, gente, porque o meu aniversário acontece exatamente no dia do eclipse. Eu tenho que compartilhar isso com vocês e bem no grau em que isso acontece. Então, acho que é um grande presente, né? Tá iniciando esse projeto tão lindo e entregando o meu melhor aqui para vocês, tentando exalar esse perfume do frasco quebrado, né, Val? De todos Qual é nós. o perfume da sua alma? Isso, é bem por aí. Gente, é isso. Então, que a gente tenha coragem de se transformar, que a gente tenha coragem de mergulhar profundo, faça uma apneia aí bem profunda para chegar nesse lugar que é também a nossa cura, além de ser o nosso veneno, né? Então, é uma temporada linda e profunda para todos nós. E até o próximo episódio. Um beijo grande para todos vocês.